Paz de Jesus e o amor de Maria, sejam bem-vindos ao nosso canal que todo católico deveria saber. Finalizando os dogmas sobre Jesus, já foi publicado os 8 vídeos com os 8 dogmas, e para encerrar com chave de ouro os dogmas sobre Jesus Cristo, eu neste vídeo gostaria de citar sobre as heresias cristológicas. Eu estou usando como apoio um livro do professor Felipe Aquino, Dogmas da Fé, a Doutrina Católica. Então eu peguei algum resumo sobre esse livro que eu já li e eu vou explicar para vocês as principais heresias cristológicas da época, desde o século I até o século VIII. Amém? E que a igreja combateu através dos concílios. Todo vídeo de dogma eu explico, cito algum concílio, algum papa que foi firme e aí reagiu contra as heresias. Então, nós vamos falar sobre as heresias gnosticismo, montanismo, sabelianismo, adopcionismo, arianismo, nestorianismo, monofisismo, monoteletismo, inoclasmo e o último, pelagianismo. Foram as principais heresias cristológicas. Então vamos na primeira, gnosticismo, que ocorreu entre o século I e II. Ele negava, irmãos e irmãs, a encarnação real de Jesus. Nesta heresia foi dito que a matéria é má, seja criada por um Deus mau, Deus com letra minúscula. Assim, Jesus não poderia ser verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Uma heresia sem fundamento. Se você pegar 1 João 4, versículos 2 a 3, fala muito firme sobre essa heresia chamada gnosticismo. Vamos falar do montanismo. Montanismo foi no final do século II. Montano dizia que a igreja não era capaz de perdoar os pecados e negava os sacramentos, muito parecido com Lutero depois na Reforma Protestante, né? Negando os sacramentos. E ele pregava também o anúncio do fim do mundo. Ninguém sabe a data do fim do mundo. Amém? Vamos para a próxima heresia, por ordem cronológica. Século III agora, o sabelianismo. Sabélio ensinava que as 3 pessoas da Santíssima Trindade existiam apenas como referência ao relacionamento de Deus com o homem, mas não era uma realidade objetiva, ou seja, ele desmereceu a Santíssima Trindade, uma heresia sem fundamento. Depois, ainda no século III, vamos falar do adopcionismo, onde Paulo de Samosata dizia que Jesus era filho de Deus, não por natureza, mas por adoção. Isso a igreja repudiou, obviamente. Aí nós vamos para o século IV, onde a principal heresia aí foi o arianismo, que veio de Ário. Ário ensinava que Cristo não era Deus, e sim uma criatura de Deus, como eu, como você. É impossível um negócio desse, é impossível. Então ele ensinava que Cristo não era Deus, e sim uma simples criatura de Deus. No século V, nestorianismo, outra heresia cristológica. Nestório, na época patriarca de Constantinopla, Nestório ele ensinava que a Virgem Maria, irmãos e irmãs, ela deu origem apenas à pessoa humana de Cristo e chegou a propor como uma alternativa ao Cristo de Christotokos, mãe de Cristo. E hoje nós temos, a igreja entendeu pelo Espírito Santo que não é Christotokos, somente mãe de Cristo, é Theotokos, mãe de Deus. Então, Nestório foi infeliz nessa daí. Amém? Aí nós tivemos ainda no século V o monofisismo, heresia do patriarca Eutiques, que afirmava que a natureza humana tinha deixado de existir em Cristo ao ser assumida por sua pessoa divina. Então ele afirmava que Cristo não tinha uma natureza humana, só a natureza divina. Outros concílios combateram esta heresia, como o Segundo Concílio de Constantinopla,
e Vaticano II também. Vamos passar para agora o século VII. Nós tivemos o monoteletismo, que ele condenou o patriarca de Constantinopla, na época chamado Sérgio, que ele afirmava que Cristo só havia vontade divina, só vontade divina. Os concílios, irmãos e irmãs, provaram que Cristo possui duas vontades e duas operações divinas. Eu já disse isso nos vídeos sobre dogmas. Duas vontades e duas operações naturais, divinas e humanas, não opostas, mas cooperantes. Amém? E aí nós tivemos no século... Foi tanta coisa que a igreja teve que batalhar, né? Olha quantas heresias. Acha simples a igreja construir todos esses documentos que eu utilizo aqui, da Enzinger, né? Catecismo da Igreja Católica. Não é tão simples, não. Agora nós vamos falar do inoclasmo. Isso foi no século VIII, uma heresia que rejeitava as imagens. A igreja confessou que uma vez que o verbo se fez carne, assumindo uma verdadeira humanidade, então o corpo de Cristo, irmão, era delimitado e o rosto humano de Jesus poderia ser, entre aspas, desenhado. Assim a igreja reconheceu como legítimo que ele seja representado em imagens sagradas. Abrindo um certo parênteses, eu vou fazer um vídeo sobre que todo protestante fala que todo católico é idólatra. É a mesma coisa, eu canso de falar. Porque Êxodo 20, porque condenou. Deus não é contra imagens. Veja, Jesus Cristo é contra ídolos, onde eu coloco algo no lugar de Deus, mas eu não vou entrar em polêmica agora, vamos continuar o tema. E a última heresia cristológica, pelagianismo, no século V, heresia de um monge chamado Pelágio, que negava que herdamos o pecado original. Que coisa de louco! Ele afirmava que o homem poderia chegar aos céus pelos seus próprios esforços, sem a necessidade da graça de Deus, ou seja, um Êxodo 11, uma torre de Babel gigantesca aí. Santo Agostinho foi um forte combatente contra esta heresia do monge Pelágio. Então nós finalizamos a série de vídeos de dogmas sobre Jesus e com esse último vídeo das heresias cristológicas que a igreja sempre combateu através de seus santos padres, papas e os concílios. Amém? Irmãos, paz e bem.